Então vou pedir um minuto do teu tempo para te falar de uma coisa muito engraçada que preparámos agora para o verão. No dia 6 de agosto, às 21 horas, vamos fazer um quiz para testar os teus conhecimentos em criptomoedas. Este quiz é aberto, não tem preço de inscrição. Podes enviar um e-mail para bitcointalks@editoraself.pt e dizes que queres estar presente no quiz. Isto vai ser feito por Zoom, vais responder às perguntas através do teu telemóvel e, portanto, o nosso objetivo aqui é juntar a nossa comunidade de Discord, testar os teus conhecimentos, temos prémios para os vencedores, portanto é um momento para estares mais próximos de nós, mais dentro da nossa casa, conheceres o Discord por dentro e poderes testar de uma forma divertida os teus conhecimentos em criptomoedas. Espero que estejas presente, conto contigo no dia 6 de agosto às 21 horas. Despacha-te a marcar a tua presença porque vamos tentar abrir ao máximo de pessoas possíveis, mas pode haver uma limitação técnica. Portanto, inscrevam-se já, aproveitem. 6 de agosto, 21 horas. Marquem na agenda. Até já. Então, basicamente, o que aconteceu? A SEC, que é a Securities Exchange Commission, colocou uma ação em tribunal em 2020 a dizer que o XRP era uma security e que foi vendido ilegalmente. Na mesma altura, houve muita gente que contestou a decisão da SEC e quiseram entrar no processo, dando muita gente, estou a falar de retail holders, portanto, pessoas como nós que compraram Ripple não, XRP, e esta distinção é muito importante, e que quiseram ajudar no processo e, de facto, ajudaram, foram ouvidos pela juíza. Aqui o que é que está em causa? O que está em causa é se o Ripple, o XRP, peço perdão, é ou não uma security. E, para ser uma security, tem que cumprir uma coisa chamada o Howey Test. Ou, se não cumprir, não é uma security. O Howey Test compõe-se por quatro coisas, basicamente, que é investment of money, corporate enterprise, with expectation of profit e to be derived from efforts of others. Ou seja, eu não vou entrar nas três primeiras porque a juíza também não entrou. O que interessa aqui é o ponto 4, que foi o único ponto que... Ou seja, para ser considerado uma security, ele tem que estar no 1, 2, 3, 4. A juíza disse que, que o ponto 4 não se verificava em 2 dos 4 casos que acontecem. E o que é isto? To be derived from the efforts of other. Tem a ver se houve um contrato entre as duas partes. Ou seja, eu estou a vender e estou a vender a alguém que sabe o que é que está a comprar diretamente. Por exemplo, e já vou andar um bocadinho para a frente, uma ICO do Ether, só para também saberes, é um contrato. Ou seja, quem comprou Ether numa ICO fez um contrato, portanto é como se fosse uma IPO. Portanto, ou seja, com uma oferta pública de venda, é um contrato. Mas aqui, quando é vendido, o que a juíza disse foi, quando é vendido através de exchanges, não é um contrato. Mas, quando foi vendido no início do processo, é um contrato. Portanto, a juíza disse que todas as vendas iniciais do XRP eram um contrato. Porquê? Porque os investidores institucionais sabiam exatamente o que é que a Ripple, a empresa, estava a fazer. Ou seja, a Ripple é uma empresa que vende um produto e a Ripple, basicamente, o que eles querem fazer é concorrência à SWIFT. A SWIFT o que faz é pagamentos internacionais. Okay? E a Ripple o que quer fazer é isso. Através de um produto, ou de uma blockchain, ou seja, o que for, que tem um token, que é o XRP. E ela definiu que as pessoas que compraram o token através de exchanges não compraram uma security. Portanto, uma security não é e este é o que faz confusão a muitas pessoas. É uma security, segundo esta lei americana, e atenção, as leis americanas são diferentes das leis portuguesas, e esta lei da Howey Test, que tem esta Howey Test, é uma lei de 1933, que se calhar não faz sentido nos dias de hoje, não, mas isso também importa pouco, porque é a lei que está em vigor, e a juíza tem que falar sobre a lei que está em vigor. E o que a juíza disse em relação a essa lei que está em vigor foi essa distinção, que quem comprou através de exchanges não é considerado uma security, porque é o processo e não o bem é que é uma security. Portanto, qual é o processo de venda? E é este processo de ser um contrato, portanto, não representa um contrato de investimento com a Ripple. As vendas no mercado secundário não são securities, por esse motivo. Deixem-me também dizer que
Deixa vir aqui abaixo. Ok, agora o que é que vai acontecer daqui para a frente? E agora em termos... É muito técnico-jurídico e só dizer muito rapidamente que esta decisão não é alvo de apelo, ou seja, a SEC não pode fazer apelo, como é que isso diz em português? Recorrer. Não pode contestar a decisão, a não ser, não pode fazer recurso, a não ser que façam outro processo e que comece um processo que é escalado no tempo, no espaço, não é no tempo, é no espaço, é como se tivesse um tribunal de primeira instância e um tribunal superior. Mas que, segundo as pessoas que eu tive a ler, isso não vai, e agora é altamente jurídico, não vai interessar à SEC fazer isso. E o que vai acontecer é um tribunal de júri, que é o que acontece nos Estados Unidos. E o tribunal de júri só vai decidir sobre 2 pontos, que são os pontos que a juíza não deu razão ou seja, que deu razão à SEC. Só sobre esses 2 pontos é que vai haver tribunal de júri. O resto está decidido, exceto se houver apelo no ponto superior. E a partir daqui, e isto são processos que vão demorar 3 anos, pelo menos, ok? Até termos alguma clareza. Outra coisa muito importante é que, até haver essa clareza, esta decisão da juíza faz jurisprudência. Portanto, por isso é que os exchanges começaram logo a listar outra vez o XRP. E o XRP não é Ripple, ok? O XRP é o token, Ripple é a empresa. Exatamente. Agora, antes do teu comentário, deixa-me só dizer o ponto final que eu queria dizer é que, quer neste ponto, quer em muitas coisas que acontecem na nossa sociedade hoje, no passado talvez também acontecessem de forma diferente, é que nós temos uma série de instituições governamentais que quase querem decidir a lei, não é? Ou seja, a SEC não faz lei. O que a SEC faz é, teoricamente, não é? Vê a lei e vai punir quem não cumpriu a lei. Mas eles também não decidem quem cumpriu. Ou seja, eles podem fazer uma decisão e as pessoas podem contestar essa decisão. Mas não temos que ter, vou dizer, medo dessas questões, porque depois, no final, quem decide é o juiz. O juiz é que vai ter a decisão e o juiz é que vai interpretar a lei. Quer a lei esteja correta ou não. Esta é uma lei de 1933. Foi feita num contexto de 1933, a não pensar na internet, não havia nada, se calhar não faz sentido. Mas isso não a SEC não tem nada a ver com isso. Quem vai ter que decidir depois sobre isso, ou quem vai ter que não é decidir, quem vai ter que alterar a lei é o Parlamento, e é através da democracia representativa. Certo, o SEC é uma entidade reguladora, portanto, exato, está lá para verificar se a lei está a ser cumprida ou não. Sim, mas eles às vezes, estas entidades é passível de interpretação. Claro, e estas entidades, muitas vezes, o que acontecem é interpretam à sua maneira, e nós achamos, nós do nosso lado, e em Portugal, eu vou-vos falar de um caso concreto, que é um caso que é pouco relevante em termos de gravidade, mas acontece, que tem a ver com a autoridade da ACT, a autoridade do trabalho, e tem a ver com dias os dias que as pessoas têm direito quando alguém morre diretamente ou não. E a lei a lei não é clara, minimamente, ok? A lei não é minimamente clara. Mas a ACT tem a sua interpretação, que está no site, e tem a sua interpretação. Mas é a interpretação deles. Ninguém, nenhuma empresa vai contestar estas questões, não é? Porque tem a ver com a morte, tem a ver com pais, filhos. É difícil, uma empresa que se parece não vai contestar, portanto, aceita-se normalmente o que está. Mas o que a ACT diz que deve ser feito não é minimamente o que está escrito na lei. Aliás, a lei não está bem feita. Pronto, e isto é uma coisa relativamente simples, mas há coisas muito mais complicadas que acontecem hoje em todo o lado, em todo o Ocidente, e tem a ver exatamente com isto, com entidades governamentais a quererem ser mais do que são e a quererem fazer uma coisa que os americanos chamam enforcing new laws, que é obrigar ou seja, até parece que eles é que são... Estão a forçar a criação de leis Não, eles não forçam a criação de leis, enfim, eventualmente podem forçar através da Assembleia da República ou do Parlamento, mas para nós, que somos pequeninos, não é? Achamos, ok, se esta entidade disse A, é porque há. E claramente não é, e este caso é um caso que mostra exatamente isso. Não sei se queres falar sobre isso. É assim, antes de fazer um zoom out sobre o que é que
sobre o que é que isso implica, ainda dentro do caso do Ripple. Para já o Ripple é uma criptomoeda que quem segue o podcast sabe que eu há tempos que falo de fazer uma review séria ao Ripple e nunca tenho aquela vontade extrema de a fazer, porque o Ripple não é dos projetos que eu mais admiro. Acho que tem um passado muito, muito sombrio e muito shady na forma como foi criado. É do tempo em que as criptomoedas eram todas shady na forma de serem criadas e os criadores do Ripple são das pessoas que mais beneficiaram da criação de criptomoedas e que depois reservaram para si uma enorme parte da tiragem das moedas e depois essa parte da criação das moedas não estava incluída na tiragem inicial, ou seja, é o mesmo que eu dizer que existem 100 mil, mas eu já tirei 20 mil à parte para outra situação e estão entre mim e o meu sócio, portanto tem um passado shady, a Ripple. Eu hei de pegar nisto de uma forma mais séria e trazer um episódio inteiro e se calhar é boa altura, mas o Ripple basicamente teve este processo. É preciso lembrar, em primeiro lugar, que temos aqui uma intervenção. Então, em primeiro lugar, uma das coisas que é importante perceber é o processo do Ripple já dura há 3 anos. Portanto, quando tu dizes que vai durar mais 3, não é uma grande surpresa, nem é nada difícil na lei de perceber. Muitas coisas, quando começam a envolver tribunais e começam a envolver processos, é nisto que se entra, que é uma história que nunca mais acaba e que normalmente não interessa a ninguém, a não ser a quem tem muito dinheiro para queimar e vai forçar a sua posição através da imposição com o dinheiro. E, portanto, aqui pode-se acreditar que o SEC vai querer levar isto até ao fim e vai pressionar o Ripple até ao fim, ou podemos achar que o Ripple, se calhar, está mais interessado em defender esta posição e vai gastar muito mais dinheiro no processo. Portanto, vai ser um degladiar aqui de posições, sendo que eu acho até que o Gary Gensler, portanto, o líder do SEC, provavelmente está com uma posição mais fragilizada. Eu diria que o futuro dos Estados Unidos, neste momento, é difícil de prever. Diria que comprar este tipo de guerras em securities, quando o resto do mundo está a começar a avançar com ETFs, por exemplo, Spot Bitcoin, que avançou esta semana na Europa, que já avançou na Europa, que já avançou na Austrália, que já avançou no Canadá, e os Estados Unidos, por causa destas forças do SEC, não é? Que têm por natureza gostam de se impor e castrar, e o Gary Gensler é conhecido por isso. Provavelmente pode estar a perder de popularidade e pode estar a ser pressionado até para outras coisas. Eu até acreditaria que aqueles boatos que correram por aí, ele de facto possa ter o lugar dele em causa nos próximos tempos. Portanto, diria que isto pode ser chato para ele e ele pode não querer pressionar muito um processo que ainda por cima lhe correu mal, que é um processo que ele acabou de perder. Segundo a SEC, não, eles fizeram uma comunicação em que não perderam. Aliás, eles ficaram contentes. Eles dizem que ficaram contentes com a decisão. Sim. Porque provaram que era uma security em 2 dos pontos, 2 dos 4. Ok. Só que nem o melhor spin doctor, como há aquela série dos Borgen, aquilo não se consegue fazer um spin uma muito vitória positivo. De uma rota. Exatamente, é complicado. E depois isto tem implicação em tudo o resto, não é? Ou seja, não é só no Ripple. Ou seja, esta decisão vai ter implicações em tudo o resto. Claro, e a pergunta do Miguel até foi por aí, que é, isto pode ou não mexer em cotações? Eu sobre isso gostava de dizer uma coisa, força. Vamos imaginar um cenário em que nós estamos em 2021 e as criptomoedas estão naquele balanço positivo e de repente acontecia isto em 2021. O que é que tu achas que acontecia aos valores das criptomoedas? Nada a ver com o que acontece hoje. Claro, não é? Que o mercado está todo bear, está toda a gente com medo de investir, está toda a gente a fugir com medo do futuro, não é? E portanto, esta vitória hoje é completamente diferente de uma vitória em 2021. Ou até de uma vitória daqui a 2 anos. Não te esqueças, eles colocaram a ação em dezembro de 2020. Sim. E em dezembro de 2020, pronto, ainda não falava com vocês, mas um bocado antes de 2020 eu tinha dito, ou seja, estava a dizer que íamos passar o all-time high, que tinha sido $20,000 na Bitcoin, estava nas cartas em outubro ou setembro, não lembro quando é que escrevi sobre isso, e estávamos a 13, e estava nas cartas que íamos passar, já não lembro qual foi o dia em que passámos os 20 mil, mas foi em dezembro, e foi nesta altura, portanto. Eu acho que eles não fazem isto por acaso, não é? Estes processos são conhecidos, tal como não é por acaso, acho eu, que a BlackRock e os outros puseram o ETF de spot agora e se calhar vai ser aprovado numa altura boa. Esta vitória associada ao momento atual faz-me sentir que a tendência do dinheiro, a tendência de quem está a investir seriamente nisto e quem está a controlar o jogo, não está a favor
da decisão, ou não está a favor de fortalecer demasiado a posição do SEC. Certo. Porque a BlackRock neste momento o que quer, e a BlackRock basicamente, se dividirmos o mundo em dois, a BlackRock deve ter mais de metade, mas basicamente a BlackRock tem algum poder. Acho que não tem mais de metade, mas tem muito. Em termos de ativos no mundo, tem muito, mas não tem mais de metade dos ativos do mundo, mas é o maior, detentor de ativos do mundo. Sim. E quando a BlackRock está a investir numa coisa, também não vai ficar feliz se o SEC de repente quiser castrar essa coisa. Portanto, claro. Isto para dizer que a BlackRock candidatou o ETF, para quem não esteja tão a par, o ETF de Bitcoin Spot, e é um ativo que, se a BlackRock quer criar, é porque está à espera de faturar muito com aquilo, não é? Não, portanto, e o Larry Fink tem dado entrevistas nestas últimas semanas altamente positivas. E o Larry Fink não era contra, mas tinha muitas reticências em relação à Bitcoin, e neste momento portanto, eu diria parece que um maximalista quase a falar. Sim, também é marketing, que isto obviamente. É das notícias mais fortes e mais positivas para criptomoedas que tivemos nos últimos tempos. Acho que isto, num momento de mercado de expansão de criptomoedas, isto teria um efeito brutal. Acho que hoje não tem, porque quase nada hoje está a ter grandes efeitos, porque acho que o medo é tanto que ninguém sabe muito bem sobre o futuro, então o pessoal retrai-se um bocadinho. Ainda assim, acho que é uma notícia positiva e vai tender para cima. Portanto, se estivermos aqui a falar de o que é que tende para quê, claro. Isto tende muito para cima, claro. nas criptomoedas. E esta questão do to be derived by the efforts of others, ou seja, é um contrato, representa um contrato entre pessoas, ativos de terceiros, nós olhamos para a Bitcoin e, não tem, e ela... A Bitcoin tem zero disso, não é security. Mas aí até o próprio Gary Gensler já disse, Bitcoin não é uma security. Mas Bitcoin é Litecoin, nem mesmo Dogecoin, não é? Porque a Dogecoin vem do mesmo sítio. Também não. Essa parte tem a ver com um ativo que vive, ou cujo valor deriva de produtividade de alguma coisa, como por exemplo uma ação de uma empresa, certo. Ou por exemplo uma parte numa empresa ou numa coisa mas que no gera lucro. No caso das instituições, neste caso a juíza disse que sim. Porquê? Porque para investirem houve uma apresentação, houve um plano, uma promessa e a Ripple, a empresa, disse aos investidores: vocês investem aqui e investem no token, e o token é a representação disto, e estavam plenamente conscientes dessa circunstância. Agora, o que eu também tenho pensado é, ok, esta lei é de 1933, eventualmente o Congresso americano vai mudar a lei. E vai mudar a lei para o quê, não é? E isso vai ter muito a ver com quem é que vai estar no Congresso. Acredito que neste momento não é a prioridade número 1 nos Estados Unidos mudar a lei sobre securities, até porque nada nas criptomoedas funciona bem com as leis sobre securities e portanto não resolve a maioria dos problemas sobre isto.